Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Tribunal condena ex-prefeito de Biguaçu por promover cortesia com o chapéu alheio. Mais detalhes com o repórter Diego Souza. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça condenou o ex-prefeito Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, que administrou o município de Biguaçu, na Grande Florianópolis, de 2001 a 2008, à suspensão dos direitos políticos por 5 anos, além de multa civil no valor de R$80 mil e proibição de contratar com o poder público ou dele receber benefícios e incentivos, também pelo prazo de 5 anos. A decisão levou em consideração prejuízo com a política adotada pelo então prefeito, que durante sua gestão deixou de aplicar correção monetária aos valores cobrados de IPTU. A inflação acumulada no período chegou a 75%, com perdas calculadas de quase R$5 milhões aos cofres municipais. Embora Tuta de Souza, em sua defesa, tenha argumentado que havia uma série de equívocos e erros na base da planta de valores que precisariam ser corrigidos antes de se determinar qualquer reajuste, assim como curva ascendente na arrecadação de impostos em suas 2 gestões, a Câmara classificou seu ato como improbidade administrativa, consistente em prejuízo ao erário e violação ao princípio da legalidade. Cortesia com o chapéu alheio, destacou em seu voto o desembargador Luiz Fernando Boller, relator da apelação. A decisão foi unânime. Estado é condenado ao pagamento de R$60 mil à família de preso que suicidou-se em delegacia de polícia. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A terceira Câmara de Direito Público do TJ manteve decisão que condenou o Estado de Santa Catarina ao pagamento de R$60 mil em favor de casal que perdeu o filho, vítima de suicídio nas dependências de delegacia de polícia civil em município do Planalto Norte, onde estava preso. Consta dos autos que o homem morreu por asfixia mecânica causada por enforcamento após ser detido em razão de ameaça à mulher e resistência à prisão. Sua família alega que o Estado foi omisso em cumprir seu dever de vigilância, o que causou prejuízo à integridade física do preso e que este estava visivelmente abalado no momento da prisão em flagrante. Para o TJ, o Estado não agiu com as cautelas necessárias e omitiu-se no dever de zelar pela proteção física e moral do detento sob sua custódia, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente do suicídio. Na visão do relator, desembargador Pedro Manuel Abreu, o detento não poderia ter acesso às barras existentes no buraco de ventilação, que deveriam ter sido fechadas com tela para impedir o ocorrido. A decisão foi unânime. O juiz Emerson Carlos Citolin dos Santos, que responde atualmente pela primeira vara criminal da comarca de Joinville, encerrou na tarde da última quinta-feira a audiência de instrução que apura a participação de 50 réus, todos líderes e integrantes de uma facção criminosa da região sudeste com ramificação pelo sistema prisional do país na prática de diversos crimes no estado. O magistrado deslocou-se pelo 2º dia consecutivo às dependências da Penitenciária Industrial de Joinville, onde promoveu o interrogatório de 43 réus. Não foram ouvidos 7 deles, 5 por estarem foragidos e 2 que, no aguardo de julgamento em liberdade, não compareceram ao ato para o qual foram intimados. Neste caso, explicou o magistrado, é decretada a revelia com prosseguimento normal do feito. O processo em questão reúne 13 mil páginas. Somente a denúncia formulada pelo Ministério Público possui 35 laudas. Os envolvidos são acusados da prática de diversos crimes, entre eles participação em organização criminosa, associação para o tráfico, uso e porte de armas de fogo e corrupção de menores. O magistrado adianta que agora vai aguardar o retorno das cartas precatórias expedidas para a oitiva de testemunhas de defesa residentes em outras comarcas, assim como a realização de diligências solicitadas tanto pelo MP
como por alguns réus para juntada nos autos. Na sequência, explica, será aberto o prazo para alegações finais que, apresentadas, abrem caminho para a conclusão do feito a partir da sentença. Citolin preferiu não estimar um prazo para isso, apesar de ter lembrado que a ação não completou ainda 1 ano nos escaninhos da Justiça. A denúncia contra os envolvidos foi aceita em julho de 2016. A partilha de bens não pode ser homologada sem a anuência de todos os herdeiros. Mais informações com Diego Souza. A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça desconstituiu sentença que homologou partilha com base em acordo que não teve aquiescência de um dos herdeiros. Com a decisão colegiada, os autos devem retornar à origem para que lá seja efetuada a partilha judicial. Antes disso, porém, haverá ainda a necessidade de promover a avaliação dos bens inventariados, de modo a viabilizar a análise da igualdade da divisão a ser realizada. Segundo os autos, 2 herdeiros desistiram dos bens em favor da viúva, que na condição de inventariante apresentou um novo plano de partilha. Mesmo não aceito pelo herdeiro remanescente, ele acabou homologado pelo juiz. Para o desembargador Henry Petri Jr., relator da matéria, se um dos herdeiros for incapaz ou houver discordância entre eles quanto à divisão dos bens, objeto do inventário, então torna-se inviável a simples homologação pelo magistrado. A decisão foi unânime. Impedida de trabalhar após queda em um hospital, mulher receberá pensão e danos morais. Detalhes com a repórter Gabriela Haupt. A 4ª Câmara Civil do TJ confirmou a condenação de um hospital ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30 mil em favor de paciente que caiu da cama na data em que recebeu alta médica. Em consequência da queda, sofreu por meses e ainda precisou submeter-se posteriormente a nova cirurgia, desta feita de caráter corretivo. O hospital também foi condenado a pagar pensão mensal até o restabelecimento completo da autora. Os autos dão conta que a mulher, ao sofrer a queda, passou por procedimento de distorção de platina implantada após acidente automobilístico. Foi liberada na mesma data. Ela garante que penou por 7 meses até conseguir passar por nova intervenção, finalmente bem-sucedida. O desembargador Rodolfo Tridapalli, relator da matéria, destacou o laudo da perícia médica, em que se constatou que os sofrimentos da mulher foram consequência não apenas do acidente automobilístico, mas principalmente da falta de encaminhamento correto após a queda no hospital. A decisão foi unânime. A Secretaria do Fórum da Comarca da Capital realizou na última quinta-feira a destruição de materiais apreendidos em processos judiciais arquivados nas varas criminais do Fórum Desembargador Ride Silva. Antes dessa etapa, servidores da Secretaria promovem ainda uma pré-inutilização dos objetos. O processo final de destruição, que ocorre numa empresa de reciclagem localizada em São José, na Grande Florianópolis, foi acompanhado pelo chefe de secretaria, José Cláudio Passamani, e pelo servidor Mário César Cândido. No local acontece a destruição do material imprensa industrial. Os objetos encaminhados alcançaram quase 1 tonelada. Os resíduos remanescentes recebem destinação em conformidade com a legislação ambiental. O processo se repete trimestralmente devido à quantidade de material apreendido e sob guarda da Secretaria da Unidade. O fluxo constante e volumoso exige esta rotina de descartes para a organização do local e o reaproveitamento do espaço para a guarda de novos objetos. Entre os materiais apreendidos e posteriormente inutilizados, constam celulares, capacetes, armas brancas, balanças, computadores, máquinas fotográficas, entre outras. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Haupt e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.